Oi, meu amigo, minha amiga. Vocês estão aí, é? Você está começando a editar vídeos, não é mesmo? E está em busca de um computador para isso, certo? Eu vou te contar alguns segredinhos que não me contaram quando eu comprei o meu primeiro computador para edição. O que me fez trocar de computador 2 vezes porque eles não conseguiam fazer nem as edições mais básicas. E olha que eu perdi um bom dinheiro nessas trocas. Então, não faça como eu. Quer saber como não errar com o computador custo-benefício para edição? Então vamos para o vídeo. Esse vídeo está separado em 2 partes. A primeira parte eu vou falar sobre o hardware, os componentes e qual a importância deles em algumas situações. Na segunda parte eu vou dar exemplos de computadores baratos, custo-benefícios e intermediários de entrada e dizer em que situações eles podem ser usados. Bom, antes de você escolher um computador, você tem que ter em mente o tipo de arquivo que o equipamento de filmagem vai gerar. Esse tipo de arquivo pode interferir muito na fluidez da edição no seu computador. E os equipamentos que geram esses diferentes tipos de arquivos são drones, celulares, câmeras, action cams. Cada equipamento, ou até mesmo cada modelo diferente do mesmo equipamento, pode gerar compressões diferentes do vídeo. A compressão do vídeo é um processo de codificação para que esse vídeo ocupe menos espaço. A grosso modo, nesse processo, seu equipamento vai apagando informações desnecessárias. Depois que o vídeo é compactado, ele vai ter um formato diferente do original. E esse formato vai depender do codec que é utilizado para essa compressão. Esses codecs que comprimem o vídeo podem ser mais ou menos pesados na edição. E quanto mais ele comprime esse vídeo para ocupar menos espaço de armazenamento, geralmente mais pesado fica para a edição. Tá bom, entendi. Mas na prática, o que isso quer dizer? Bom, para entender, vamos dar um exemplo. Geralmente, drones, celulares e action cams comprimem muito o arquivo. E isso quer dizer que esses arquivos vão pesar bastante na edição. Isso vai exigir computadores com componentes melhores. Principalmente se você usar resoluções mais altas, 4K, por exemplo. Então, antes de você comprar um computador, se informe se o equipamento que vai gerar essas imagens que você precisa editar gera um arquivo muito pesado para edição, o que pode acabar inviabilizando o uso de um computador muito básico. Existe uma forma para você editar esses arquivos muito pesados em computadores mais básicos, que se chama geração de proxies. Proxies são arquivos mais leves, de menor qualidade, que são gerados para permitir edição nesses computadores mais básicos. Porém, isso tem uma desvantagem, que é o tempo que você vai levar para gerar esses proxies. Outro aspecto importante que pode pesar na edição é o bitrate ou taxa de bits. De novo, cada equipamento ou cada modelo pode gravar em taxa de bits diferentes. E até mesmo no mesmo modelo você pode selecionar uma taxa de bits para gravar. Essa taxa de bits é a quantidade de informação que você vai gravar por segundo. E quanto maior essa taxa, maior a qualidade. Mas por outro lado, mais será exigido do seu equipamento na hora da edição. As câmeras de entrada no mercado hoje geralmente gravam em taxas em torno de 100 megabits por segundo. Existem câmeras que gravam a taxas de 400 megabits, até bem mais do que isso. Se eu tiver um arquivo com o mesmo tipo de compressão, que um tenha 100 megabits e outro 400 megabits, é claro que o de 400 megabits vai ser com uma qualidade bem superior ao de 100. Mas eu também vou ter que ter componentes para edição bem melhores. Ou se eu tiver um equipamento muito básico, eu vou ter que novamente apelar para a geração de proxies, fazendo com que eu acabe perdendo muito tempo para a edição. Bom, agora que nós já entendemos um pouco sobre o tipo de arquivos, vamos entender um pouco mais sobre o hardware, sobre os componentes que podem afetar na minha edição. O primeiro e mais importante componente que afeta na minha edição é o processador, que é responsável por processar todas as operações do computador. Portanto, ele é vital. Os processadores atuais são formados por núcleos e threads. Os núcleos são peças físicas em si e são responsáveis por fazer a força bruta do trabalho. Já os threads, num grosso modo, para facilitar o entendimento, são componentes virtuais
eles ajudam na organização desse trabalho. Isso quer dizer o quê? Que o computador, quanto mais núcleos tiver e mais threads, vai conseguir fazer edições mais pesadas de uma forma mais rápida e com fluidez, sem ficar travando. Outra informação importante no processador é saber o clock, ou seja, a frequência que ele trabalha. Quanto maior a frequência, melhor, porque ele vai executar mais ciclos de trabalho em um mesmo tempo. Considerando esses fatores, nós vamos adotar para a segunda parte do vídeo, para a parte de recomendação de equipamentos, processadores com 4 núcleos e 8 threads como mínimo. O número satisfatório, um processador com 6 núcleos e 12 threads, e acima disso já é um número muito bom para edição. E o clock, ou seja, a frequência, quando você está comparando entre dois processadores, quanto maior, melhor. Outro componente fundamental para um computador de edição é a memória RAM. Ela trabalha junto com o processador e ela é responsável por transportar a informação dos programas instalados no computador. Aqui, de novo, quanto mais memória RAM tiver, melhor será a fluidez na edição. Menos travamento pode dar. Nós vamos adotar para a recomendação um número mínimo de 8 GB. Essa é uma quantidade consideravelmente baixa para a edição. 16 GB já é uma quantidade boa. E 32 GB, uma quantidade excelente. Porém, vai ter um custo muito elevado. O terceiro componente importante para a edição é a placa de vídeo dedicada. Ela é importante, mas não é indispensável para a edição, dependendo do que você for fazer. Para edições básicas, sem animações, ela vai ajudar a não dar travamentos no preview, que é aquela imagem do vídeo que aparece quando você está editando. Também ela vai ajudar a acelerar o tempo de renderização do teu projeto. E agora você se pergunta, o que é renderização? Renderização é você transformar esse projeto que você está trabalhando, essa edição que você está fazendo, em um vídeo. E essa aceleração que essa placa de vídeo dedicada vai dar, ela é bem significativa. Vai evitar que você perca um bom tempo nisso. E quanto melhor for essa placa de vídeo, mais pesada pode ser essa edição. Programas como o DaVinci Resolve, quando você usa os recursos de animações, ou programas como o After Effects, demandam muito desse componente. Já se você não for fazer uma edição com animações, usando o Adobe Premiere ou só os recursos básicos do DaVinci Resolve, você pode ter uma placa de vídeo dedicada mais modesta ou até mesmo nem ter, usar somente os gráficos integrados ao processador. Lembrando que se você não tiver, vai aumentar o tempo de renderização. Outro fator muito importante é o tipo de armazenamento interno que o seu computador vai ter. É fundamental utilizar memórias rápidas, como um SSD, por exemplo. Principalmente onde vai ser instalado o sistema operacional e os programas de edição. Você até pode utilizar HDs, mas use mais para armazenamento dos arquivos em si. Então esse é um fator indispensável que o seu computador tem que ter. Uma memória rápida para a escrita. Se você não tiver isso, você não vai conseguir fazer a edição, porque tua edição vai ficar toda travada. Agora, vamos falar de um componente importante que pouca gente fala, que é a tela ou monitor. E o que é importante saber sobre esse componente? Principalmente a fidelidade de cor que ele entrega. Quando na edição do vídeo é necessário fazer uma correção da cor ou um tratamento de cor, esse é um fator muito importante que você deve considerar. Se você tiver um computador com uma tela com uma fidelidade muito baixa de cor, pode praticamente inviabilizar esse tipo de edição. Por isso, eu vou levar isso em conta quando eu for indicar alguns computadores para edição na segunda parte do vídeo. E por último, mas não menos importante, que você tem que levar em conta na hora de adquirir o seu computador para edição, é o software. Ou seja, o programa que você vai usar para edição. Para edição mais básicas, mesmo que seja em 4K, mas com o bitrate mais baixo,
Também levando em conta que não vão ter animações no seu vídeo, que esse vídeo não vai ser muito longo, que você vai usar o Adobe Premiere ou o DaVinci Resolve, mas sem os recursos de animações, você vai poder adquirir um computador mais básico, da faixa de preço que eu vou recomendar dos baratos. Barato aqui é modo de dizer, tá? Computadores que podem ser usados para edição de vídeos, não existem modelos baratos. É em comparação com o preço a que eles podem chegar. Já para edições um pouco mais elaboradas, com uma qualidade 4K ou maior, com arquivos com bitrate elevado, arquivos com muita compressão, como os de drones, por exemplo, ou se você precisar utilizar os recursos de animação do DaVinci Resolve ou o After Effects da Adobe, eu vou indicar uma outra categoria de computadores, a do custo-benefício ou até mesmo a intermediária de entrada. Bom, agora você já conhece os principais recursos que o computador precisa ter para a edição de vídeos. Agora você já vai poder entender as minhas recomendações. Agora nós vamos passar para a segunda parte do vídeo, que é a de recomendações. Eu estou aqui no meu painel da placa de vídeo, o GeForce Experience. E eu vou mostrar para vocês agora com que computador eu estou gravando. Meu computador é um Lenovo IdeaPad Gaming 3i, que tem uma placa de vídeo GeForce GTX 1650, de 4 GB. Ele é um computador que vai se enquadrar na categoria dos baratos, e é o mínimo que eu recomendo para vocês de hardware. Esse é um modelo de placa de vídeo um pouco antigo, que vai ter atualização e suporte por menos tempo que as atuais. Mas como nessa primeira categoria eu vou recomendar modelos mais baratos, focados no preço, essa é uma placa de vídeo ainda ok para usar em edições. O processador também é o mínimo que eu recomendo, que é o i5 de 10ª geração. O clock dele, a frequência é 2.50 GHz, que tem um turbo que vai acima de 3. Existem versões desses computadores baratos com processadores i7, que daí os modelos são mais caros, porém com esse processador esses computadores costumam ter problema de superaquecimento, fazendo com que o fabricante ele diminua esse clock quando o computador começa a aquecer, fazendo com que tenha um desempenho muito próximo dos i5. Então na próxima categoria eu vou recomendar alguns computadores com processadores Ryzen da AMD, que eles têm um processamento um pouquinho maior e eles costumam esquentar bem menos, não tendo esse problema de superaquecimento e não tendo essa limitação aqui no clock, quando isso acontecer. Eu tenho aqui 16 GB de memória RAM. Esses computadores baratos, eles vêm com 8 GB de fábrica, um pente de 8, e eu recomendo fortemente que você adquira mais um pente de 8 GB, formando 16 GB, porque 8 GB é muito pouco para você trabalhar com edição de vídeos. Você até consegue, mas vai ter muitos problemas de travamentos e velocidades de renderização e tudo mais. E trabalhar com 2 pentes de memórias iguais, com a mesma quantidade de memória RAM e a mesma frequência, faz com que o computador trabalhe em dual channel. Esses 2 canais transformam o uso dessa memória muito mais efetiva. Então você ganha bastante em desempenho dessa forma. Bom, sobre o meu computador basicamente é isso. Então você vai se perguntar, dá para editar com esses computadores que eu vou recomendar como baratos? Dá sim, e o exemplo do que pode ser feito é esse vídeo aqui, que está sendo editado em 4K, até com algumas sobreposições de vídeo. Mas para a edição com esse tipo de computadores, eu tenho uma dica preciosa para vocês. Presta atenção nisso aqui. Quando você adquirir o computador para edição, você vai vir aqui em Drivers, nesses 3 pontos, e vai mudar de driver para games, ou seja, drivers pronto para jogos, para driver studio. Isso vai transformar o seu computador. Se você deixar como drivers de jogos, você vai ter um desempenho muito ruim na edição de vídeos. Quando você muda e baixa os drivers studio, você vai otimizar o desempenho do seu computador para a edição, tanto para trabalhar com programas de edição de vídeos, como edição de fotos, com o OBS Studio, com programas de modelagem 3D,
ou seja, tudo que é voltado para edição. Se você não alterar esses drivers, praticamente vai inviabilizar a edição de vídeos nesses computadores mais baratos. E esse é o segredo para você conseguir trabalhar com edição nesses modelos mais básicos. Você deve fazer isso também com os outros modelos, porque muda muito a performance para a edição. Então, não esqueça de alterar esses drivers quando você comprar o computador. Agora nós vamos para a nossa lista de recomendações. Como eu falei, são 3 categorias. O mais barato, barato entre aspas, porque não são computadores baratos, tá, para edição, mas em relação aos outros eles são mais baratos mesmo. A categoria custo-benefício, que tem as melhores configurações em relação ao preço, e a categoria intermediária de entrada. Para quem quer entrar nesse mundo de edições e tem uma verbinha a mais aí para gastar. Aqui é claro que você ganha bastante em processamento. O primeiro modelo é um modelo parecido com o meu, só que um pouco melhor. Vamos dar uma olhada. Esse é o Lenovo IdeaPad Gaming 3i. Aqui desconsidere o preço porque vai depender da época que você vai adquirir. Eu coloquei o link de todos esses computadores abaixo aqui do vídeo. E todos eles estão aqui na Amazon, mas são da loja oficial do fabricante, para você não ter problema na garantia ou algum problema para receber o produto. E qual a configuração desse computador? Então, ele tem um i5 de 11ª geração, uma acima do meu modelo, que a minha era 10300H, esse aqui já é um processador um pouco mais atual, então você vai ter um extra na potência, tem um armazenamento de alta velocidade de 512 GB, isso já dá um bom espaço de armazenamento para você. A placa de vídeo é uma GTX 1650 de 4 GB. Como eu falei, é um modelo um pouco mais antigo, mas esses notebooks aqui, eles são focados em preço. E outra desvantagem dessa categoria toda dos mais baratos, desses 3 modelos que eu vou recomendar, é a tela. A tela desses computadores, ela não tem muita fidelidade de cor. Então, se você precisar de uma edição que tenha que trabalhar bastante com cores, com correção de cor, com tratamento de cor, evite essa categoria, pois a cor que você for trabalhar aqui nessa tela não vai corresponder fielmente com a cor que você está vendo. Outro aspecto que eu comentei é que ele vem com 8 GB de RAM. Isso é muito pouco para trabalhar com edição. Se você puder, adquira um outro pente de 8 GB e posteriormente instale. Vamos para o segundo modelo. Esse é outro modelo da categoria dos baratos. É um Dell G15. Ele tem um processador i5 da 10ª geração, ou seja, é um modelo um pouco mais antigo que o modelo anterior que eu apresentei da Lenovo, que é o i5 10500H. Tem uma memória de 8 GB, novamente, super recomendável comprar mais um pente de memória para instalar. Tem um SSD de 512 GB, ou seja, tem um espaço até que razoável ali de armazenamento, como o outro modelo apresentado, mas de bastante velocidade para não gerar gargalo, não dar travamento. A placa de vídeo é a mesma, 1650, e dessa categoria todos os modelos vão ser essa placa de vídeo. E também a tela vai ter o problema de fidelidade de cor como os outros modelos. Vamos para o terceiro modelo dessa categoria. O terceiro modelo é o Acer Nitro 5. Novamente, i5 de 10ª geração. Nesse caso, é um modelo um pouco mais básico que o i5 de 10ª geração da Dell. É o 10300H. E também ele é bem mais modesto que o do IdeaPad que eu recomendei. Esse aqui é o equivalente ao modelo do meu computador, que é o IdeaPad um pouco mais desatualizado que o que eu apresentei como primeiro modelo. E como os outros vem com 8 GB, vem com 512 de SSD, de armazenamento, e uma NVIDIA GTX 1650, com o mesmo problema ali de fidelidade de cor da tela. Agora nós vamos para modelos custo-benefício. Ou seja, não são os mais baratos, mas pelo que eles entregam, eles têm o melhor preço. Então, se você tiver um dinheirinho um pouco maior para investir, recomendo fortemente essa categoria.
pois na categoria dos mais baratos fica muito complicado você trabalhar com animações, por exemplo, utilizar programas como After Effects, utilizar o Fusion do DaVinci Resolve, que são as animações que você pode trabalhar com o DaVinci. Nessa categoria você já consegue fazer os trabalhos mais básicos de animações. O que na categoria mais básico aqui está mais voltado para você trabalhar com Adobe Premiere, com edições mais básicas. Bom, o primeiro modelo dessa categoria é o Lenovo Legion 5. Eu vou recomendar dessa categoria mais computadores com Ryzen 7 de processador ao invés de Intel i7, por aquele problema de superaquecimento que geralmente tem nos processadores da Intel i7 em notebooks. Esses computadores com Ryzen aqui eles vão ter desempenho superior e eles não vão ter o clock limitado, ou seja, a frequência limitada de trabalho por aquecimento. Então vai aproveitar melhor o desempenho que esse processador tem. O processador é um Ryzen 7 5800H com 16 GB de RAM. Aqui você já consegue trabalhar dessa forma. Se você quiser ainda melhorar ainda mais, você consegue colocar mais um pente de 16 GB. 512 GB de armazenamento rápido. E a placa de vídeo aqui, você já tem uma RTX 3050, que já é bem mais atual que a 1650 e tem um desempenho muito superior a ela. Escolhendo essa placa, você vai ter muito mais tempo de atualização e suporte comparando com a 1650. O segundo modelo dessa categoria é um Dell G15 com processador Ryzen 5. Ele é um processador mais modesto do que o processador anterior, que era um Ryzen 7 do modelo da Lenovo, do Legion. De novo nessa categoria, vamos optar por processadores Ryzen, e ele vem com uma GTX 3050, da mesma forma como o modelo anterior, 16 GB de RAM e 512 de armazenamento rápido. Esse computador atualmente ele está com um valor acima do que o anterior, então ele é menos vantajoso. Mas se você preferir trabalhar com uma marca específica, porque pode ter um suporte melhor ou não, uma questão de gosto, você pode escolher esse modelo como intermediário. Lembrando que o processamento ele é um pouco inferior aqui o Legion, que vem com o Ryzen 7 já, que é um processador um pouco mais potente. O terceiro modelo dessa categoria nós vamos para quem gosta da Apple. Ele é um notebook muito bom para edição, mas como ele não tem uma placa de vídeo dedicada, o que ele vai perder? Ele vai perder um pouco no tempo de renderização. O processamento é muito bom, geralmente ele não vai dar travamentos, tá? E ele consegue ter um bom desempenho mesmo tendo um hardware um pouco mais modesto. Porque a Apple, além de fabricar os componentes, ela tem seu software próprio. E isso otimiza muito o uso da máquina. Só que você tem algumas limitações, como 256 GB de armazenamento, que é bem inferior aos anteriores. A RAM de 8 GB, isso até não é tanto problema, mas é um pouco limitante, tá? Mas pela otimização você vai ter até um desempenho bom. Só que você tem uma vantagem nesse notebook, que ele já vem com uma tela com uma fidelidade de cor maior. Então, para quem gosta da Apple, vai utilizar softwares como Final Cut ou os da Adobe, também DaVinci Resolve vai funcionar aqui. É uma excelente opção. Ele está vindo com processadores M1, que é o de primeira geração dessa linha de processadores, agora já tem o M2, mas pelo valor que é cobrado, o desempenho muda pouco. Então ainda vale muito mais a pena você comprar com processadores M1, pelo preço que você vai pagar, do que a geração seguinte, que é com o chip M2. Então, eu consigo editar vídeos com esse notebook da Apple, o MacBook Air M1? Consigo sim, tranquilamente. Lembrando que vai ter aquele pormenor ali de você demorar mais tempo para renderizar, e tem uma vantagem de ter uma tela com fidelidade de cor melhor do que os outros. Para quem for trabalhar com correção de cores e tratamento de cores, e não vai investir no primeiro momento num monitor externo para isso. Agora nós vamos para a última categoria, que é intermediários de entrada. Essa categoria aqui é para quem já tem um bom dinheiro para investir e já quer ficar um tempo maior sem precisar trocar a máquina. Também poder trabalhar com um pouquinho mais de folga, fazer edições um pouco mais pesadas. Aqui nós temos o Lenovo Legion Slim 7,
Novamente com o processador Ryzen 7 5800H, com 16 GB de RAM, 512 de armazenamento interno rápido, e aqui vem uma RTX 3060 de 6 GB. Aqui eu já consigo executar tarefas mais pesadas de edição, ter já um desempenho legal em programas como After Effects e os recursos do Fusion do DaVinci Resolve. E por último, vamos para o último modelo de intermediários de entrada. Aqui nós temos o Dell G15 com processador Intel i7 de 11ª geração, com 16 GB de RAM, 512 GB de armazenamento rápido e, como no modelo da Lenovo, uma RTX 3060. A diferença maior aqui entre esses dois modelos é o processador, que no caso do modelo anterior da Legion, ela vem com o Ryzen 7, que tem um poder de processamento maior que o i7 e no geral tem menos problemas de aquecimento. Sobre as telas, quanto melhor for a categoria, no geral, mais fidelidade de cor vai tendo, uma melhor tela se tem para quem vai editar cores. Para não estender muito esse vídeo, dê uma pesquisadinha antes de você adquirir o seu modelo sobre a fidelidade de cor daquele modelo. Lembrando que para todos esses modelos tem o link da Amazon aqui abaixo, somente das lojas oficiais do fabricante. E aí, fala sério, show essas dicas, né? Informações para iniciantes com qualidade dessa forma, você só vai encontrar aqui. Então, se inscreva no canal aqui embaixo e não esqueça de curtir esse vídeo. O link dos equipamentos que eu recomendo tá aqui embaixo. Valeu, falou, fui!